Agora a gente fala de um problema que tem muita ligação com o transporte público e com o metrô em especial, a violência sexual. A falta de maior clareza na legislação faz com que muitos casos de estupro acabem sendo classificados apenas como importunação ofensiva ao pudor. Há 7 anos, a lei se tornou mais rigorosa e não exige que o ato sexual seja consumado para configurar o estupro. Além da classificação incorreta, outro problema é a falta de notificação pelas vítimas. Acredita-se que acontecem 500 mil casos de estupro por ano no Brasil, mas apenas 50 mil são denunciados. Muitos acontecem no transporte público, como metrô, trens e ônibus. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. Nem mesmo os vídeos que mostram a adolescente de 16 anos abusada sexualmente no Rio de Janeiro foram suficientes para convencer algumas autoridades de que houve estupro. Houve quem considerasse o caso apenas como importunação ofensiva ao pudor. Em 2009, uma alteração na lei passou a determinar que estupro é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjugação carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso. Segundo essa advogada, o estupro é um crime difícil de configurar porque a lei é genérica e abre margem para interpretações. Estupro é um crime contra a liberdade e contra a dignidade sexual de alguém. Você impor a alguma pessoa alguma prática sexual contra a vontade dela e normalmente essa imposição vem com violência ou com grave ameaça. Essencialmente, estupro é isso. Dados oficiais mostram que foram considerados estupro menos de 2% dos casos de abuso sexual registrados na Delegacia de Polícia do Metrô de São Paulo entre janeiro de 2011 e maio de 2016, ou seja, apenas 12 boletins de ocorrência. Os outros 631 casos foram classificados como importunação ofensiva ao pudor, que é a prática do ato libidinoso, definido como contravenção penal, não como crime. A violência sexual ela é bem subnotificada, né? Então a gente sabe que o que chega efetivamente ao conhecimento das autoridades é uma porcentagem muito pequena. Estima-se que acontecem mais ou menos 500 mil estupros, né, a cada ano no país, mas que cerca de 10% desses casos são efetivamente registrados. A pena para o crime de estupro é de 6 anos de prisão. Já para importunação ofensiva, a punição não passa de multa. A falta de um meio-termo na aplicação da pena acaba sendo determinante para a sentença. Há uma falta de sensibilidade aí, tanto das pessoas que registram a ocorrência, e isso acaba se reproduzindo ao longo de todo o processo criminal, em ver esses casos de violência sexual como casos graves. Para as especialistas, o machismo da sociedade e das instituições também contribui para que o estupro não seja tratado com a seriedade que o tema exige. Um assédio sexual, que não é estupro aos olhos da lei, a letra fria da legislação, ela tem que ser coibida, ela tem que ser evitada, ela tem que ser repreendida socialmente, juridicamente, porque são essas condutas que constroem e fortalecem a cultura do estupro e que culminam em situações de grave violência e de ameaça. As advogadas ressaltam que também são fundamentais políticas de conscientização da sociedade sobre o estupro. Uma campanha de combate ao estupro, uma campanha de combate ao assédio sexual, ela precisa ser focada no agressor, no estuprador, no potencial criminoso. Se você vai ver campanhas de prevenção de estupro, elas, no geral, se destinam a mulheres.